Oh, preciosas pessoas! Vocês não sabem que o Espírito Santo anseia por se mover em sua vida? Ele deseja enchê-los, guiá-los, capacitá-los. Ele não é distante, não é silencioso, não está se retendo de vocês. Mas tantos vivem sem experimentar a sua plenitude, sem andar no seu poder, sem conhecer as profundezas da sua presença. Não é porque ele não queira, mas porque existem coisas que o impedem de agir como deseja. Oh, queridos, o Espírito Santo é sensível, é gentil. Ele não força a sua entrada onde não é bem-vindo. Ele não habita em um lugar cheio de resistência, de rebelião, de tudo aquilo que o entristece. Ele deseja tomar posse total do seu coração, transbordar em sua vida. Mas existem barreiras que podem impedi-lo, coisas que apagam o seu fogo, que silenciam a sua voz. A maior tragédia não é o mundo rejeitá-lo, mas muitos dentro da igreja, que se dizem crentes, viverem com essas barreiras, sem perceber que estão impedindo o Espírito de agir como ele deseja. Hoje, venho lhes falar a verdade. Venho expor as coisas que bloqueiam a presença dele, que impedem vocês de andar em seu poder, que precisam ser removidas para que ele possa preenchê-los completamente. Abram o coração, porque o Espírito de Deus está pronto para se mover de forma fresca e poderosa. Oh, queridos, o Espírito Santo é santo, puro, justo. Ele é a própria presença de Deus habitando entre o seu povo. Ele não permanece onde o pecado é aceito, onde a desobediência é tolerada, onde as trevas são entretidas. O pecado não é apenas uma fraqueza humana, não é apenas um deslize. O pecado é uma barreira, uma parede, um obstáculo que bloqueia a plenitude do Espírito Santo de se mover em uma vida. Muitos clamam por mais da sua presença. Muitos desejam andar em seu poder. Muitos querem experimentar sua proximidade, mas continuam agarrados justamente às coisas que o entristecem, que o resistem, que o mantêm à distância. O Espírito de Deus não força sua entrada onde não é bem-vindo. Ele não habita em um coração que se recusa a abandonar o pecado. Ele não se move com poder onde é resistido. Não é que ele se tenha afastado, não é que tenha abandonado. Não. É que o pecado colocou uma separação, um véu, uma parede entre a alma e a plenitude da sua presença. O pecado cria distância. O pecado embota a sensibilidade espiritual. O pecado apaga o fogo. A presença de Deus é atraída pela pureza, pela entrega, pela santidade. A unção flui onde há um vaso esvaziado de si mesmo e rendido completamente a Ele. Muitos lutam para ouvir a voz do Espírito Santo, não porque ele esteja calado, mas porque o pecado nublou sua capacidade de ouvir. O peso do compromisso com o mundo, o fardo do pecado não arrependido, as distrações dos desejos terrenos endurecem o coração, ensurdecem os ouvidos, anestesiam a alma. Não é que ele não fale. É que o pecado cria uma interferência, um ruído, um bloqueio que impede o rio de fluir livremente. Olhem para Adão e Eva, que andavam no jardim em perfeita comunhão com Deus, ouvindo sua voz, desfrutando da sua presença. Mas no momento em que o pecado entrou, tudo mudou. Eles se esconderam, se cobriram, sentiram a separação que o pecado trouxe. Não foi Deus que os abandonou. Foi o pecado que criou a barreira. Assim acontece quando o pecado não arrependido permanece na vida do crente. A perda de intimidade, perda de clareza espiritual, perda da capacidade de andar no poder do Espírito. O pecado não arrependido não é apenas o ato em si, mas a recusa em reconhecê-lo, em abandoná-lo, em entregá-lo a Deus. O Espírito Santo convence, ele revela, ele lança luz sobre as áreas que precisam ser rendidas. Mas quando alguém ignora essa convicção, quando endurece o coração, quando justifica seu pecado ao invés de se arrepender, está fechando a porta à presença dele. O Espírito não habita em um ambiente de rebelião. Ele não capacita uma vida que se recusa a se submeter ao senhorio de Cristo. O arrependimento verdadeiro não é apenas sentir culpa ou dizer desculpa. É virar as costas ao pecado, é escolher a santidade em vez da concessão, é escolher a obediência em vez do desejo, é escolher andar na luz ao invés de permanecer nas trevas.
A unção do Espírito Santo flui numa vida limpa, num coração purificado, numa alma rendida. Deus não busca perfeição, mas um coração pronto a se arrepender, rápido para se humilhar diante dele. O inimigo tenta convencer que o pecado não é tão grave, que ainda dá para andar no Espírito e manter certos hábitos. Mas o Espírito não compactua com o pecado. A graça não é licença para desobedecer, mas poder para ser livre. É por isso que João Batista pregava arrependimento. É por isso que Jesus clamava: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. É por isso que todo avivamento começa com arrependimento. O Espírito se move onde há rendição. Ele enche onde há vazio de si. Ele flui onde há um coração quebrantado e disposto a abrir mão de tudo que o atrapalha. Muitos querem o fogo de Deus, mas não querem passar pela purificação que vem com ele. Muitos querem a unção, mas não querem deixar as coisas que entristecem o espírito. Mas ele não se mistura com o que é impuro. Ele não habita onde o pecado é acariciado. Ele chama a purificação, a consagração, a um povo que diga: Senhor, limpa-me, purifica-me, remove de mim o que te impede. A unção não é barata. A presença de Deus não é algo comum. Ela é dada àqueles que se separam, que se rendem, que permitem ao Espírito sondar seus corações e arrancar o que não pertence a ele. Os que andam no poder do Espírito são aqueles que escolheram andar em pureza, crucificar a carne, viver em rendição constante. Onde há santidade, há poder. Onde há pureza, há intimidade. Onde há arrependimento, há avivamento. Uma vida esvaziada do pecado é uma vida pronta para ser cheia da plenitude do Espírito Santo. Queridos, o orgulho é a grande barreira invisível, a resistência silenciosa que impede o Espírito de agir plenamente. É a raiz da rebelião, a semente da autossuficiência, o pecado que derrubou Lúcifer. O orgulho nem sempre é gritante. Pode ser sutil, escondido no coração, mascarado de confiança, de força, de independência. Mas onde há orgulho, o espírito é impedido. Ele não enche o que já está cheio de si. Ele flui onde há humildade, dependência, um coração que clama: Senhor, eu preciso de ti em tudo. O orgulho bloqueia a unção porque se recusa a ceder, resiste à correção, rejeita a submissão, quer o controle. Mas o Espírito unge aqueles que diminuem para que ele cresça. Os que dizem: não sou eu, mas Cristo em mim. Os que não confiam em sua própria força, mas no poder de Deus. O orgulho pode se esconder até em atividades religiosas, em bons resultados, em boas obras. Mas onde ele existe, limita o fluir do Espírito. Os verdadeiramente ungidos são os que se humilham diariamente, que não dependem das vitórias de ontem, nem de sua própria capacidade, mas vivem dizendo: Espírito Santo, preciso de ti. Guia-me. Enche-me. Toma o controle. O Espírito se move onde há rendição. Ele unge os que dependem totalmente dele. Queridos, a falta de perdão é veneno. É um peso oculto que bloqueia o fluir do Espírito. Não é apenas uma ferida emocional ou um momento de ofensa. É um bloqueio espiritual. Muitos clamam pela plenitude do Espírito, mas guardam amargura, ressentimento, feridas não curadas. Enquanto o perdão não é liberado, o Espírito não pode agir como deseja. Ele é o Espírito do amor, da graça, da reconciliação. Ele flui em um ambiente de pureza, unidade e misericórdia. Mas o rancor cria resistência, divisão, fechamento de coração. Olhem para Jesus, rejeitado, traído, açoitado, crucificado. Mesmo assim, suas palavras foram: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Ele não guardou mágoa, não deixou a raiz de amargura crescer, não deixou que a atitude dos homens afetasse sua comunhão com o Pai. E por isso, a plenitude do Espírito permaneceu sobre ele sem medida. Queridos, perdoar não é fraqueza, é poder. Não é dizer que a dor não existiu, mas entregar nas mãos de Deus.
O perdão abre o coração para que o espírito flua livremente. Um coração pesado de rancor não pode ser cheio de unção. Uma vida presa à amargura não pode ser livre no espírito. O perdão liberta, cura, abre espaço para Deus se mover. Por isso, os ungidos não podem se dar ao luxo de guardar mágoa. Eles sabem que nada vale a pena se isso significar bloquear a presença do Espírito. O Espírito fala para ser obedecido. Sua voz não é sugestão, não é conselho opcional. Ele é o Espírito do Deus vivo, que sabe o fim desde o começo. Ele guia, dirige, adverte, prepara. Mas muitos bloqueiam sua ação porque resistem à sua voz, porque demoram em obedecer, porque escolhem seu próprio caminho. A desobediência não é só rebelião aberta. É qualquer resistência à direção de Deus. É quando Ele chama e você hesita. É quando Ele avisa e você insiste. É quando Ele convence e você ignora. O Espírito não fala por falar. Cada direção é um convite à intimidade, à obediência, à comunhão. Mas quando alguém resiste, fecha a porta à plenitude da sua obra. A obediência não pode ser seletiva. O chamado não vem com negociação. O Espírito muitas vezes conduz a lugares que exigem fé, que desafiam a lógica, que requerem confiança total. O ungido sabe, obediência atrasada ainda é desobediência. Cada demora, cada desculpa, cada hesitação atrapalha o fluir do Espírito. Queridos, o Espírito não compete com distrações. Ele não força sua voz em meio ao barulho. Ele deseja habitar em corações focados, mentes fixas nas coisas do alto, vidas rendidas à sua condução. Mas muitos vivem sem sua plenitude, não porque ele não queira, mas porque estão ocupados demais, distraídos demais, divididos demais. O inimigo nem sempre precisa usar grandes tentações. Às vezes basta encher a mente de preocupações, manter alguém ocupado, cansado demais para orar, distraído demais para buscar. Olhem para Marta, tão ocupada que perdeu o essencial. Já Maria escolheu a melhor parte, sentar aos pés de Jesus, dar atenção plena à sua presença. Esse é o segredo dos que andam na plenitude do Espírito. Eles priorizam, eles dão atenção, eles se esvaziam do ruído. A mente distraída não pode andar no Espírito. O coração dividido não pode ser cheio. Mas onde há foco, há revelação. Onde há disciplina, há rompimento. Onde há entrega total, há paz e plenitude do Espírito Santo.